Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E vamos dar continuidade, meninos, à nossa aula sobre João Cabral de Melo Neto. Falamos um pouquinho sobre a sua história, conhecemos um pouquinho da sua escrita na aula anterior e demos ênfase aos poemas metalinguísticos de João Cabral de Melo Neto. Nesses poemas, João Cabral de Melo Neto foca na linguagem, né, naquela ideia de buscar imagens concretas para representar o abstrato. Ele faz isso porque, segundo ele, se ele busca imagens abstratas, o leitor pode ter outras possibilidades, né, de leitura daquele texto que não vai levá-lo àquilo que ele propõe. Então, por isso que ele vai buscar trabalhar com as imagens concretas. Porque quando ele fala amor, amor pode trazer vários significados para o leitor. Mas quando ele fala maçã, que é um substantivo comum, concreto, né? Maçã fica mais fácil. Maçã é algo que vem na cabeça e representa a imagem, né? Pode representar o gosto. Eu posso até pensar numa maçã vermelha, você numa maçã verde, mas é uma fruta. Dá para a gente explorar as características dessa fruta. Essa maçã poderia representar o amor. Então, ele trabalha com essas características da fruta para ele poder determinar exatamente o que seria o amor, né? Então, ele vai trabalhar com essas imagens. Por isso, muitos dos seus dos seus poemas metalinguísticos, né? A gente viu isso na aula passada, eu mostrei para vocês vários poemas em que ele trabalha essas imagens para ir discutindo, né, essas palavras, esses poemas, para discutindo imagens abstratas, ok? Hoje a gente vai conhecer uma outra faceta de João Cabral de Melo Neto. A gente vai conhecer o lado social, de denúncia social de João Cabral de Melo Neto. A gente vai conhecer as poesias sertanejas desse poeta, tá? E aí que vem essa pegada, né, da, da literatura de cordel, desse estilo mais popular. Vocês vão ver que a poesia de João Cabral de Melo Neto que ocorre aqui, né, que traz essa reflexão social, ela tem essa característica mais popular, tá? Então vamos a elas. Vamos pensar um pouquinho nessa característica da poesia sertaneja, tá? Como pernambucano, a gente sabe que João Cabral de Melo Neto ele veio do Nordeste, ele veio do interior do Nordeste, então ele conhece ali de perto, né, as questões nordestinas, ele não poderia deixar de escrever sobre elas. Então, olha só, como pernambucano, as memórias do antigos engenhos de açúcar, dos canaviais e da seca que assola periodicamente a região foram intermináveis matérias de sua poesia. Então, ele vai trazer esse ambiente. As imagens da vegetação, da caatinga, da terra seca e do homem sertanejo. Seja o retirante retratado do famoso poema teatral Morte e Vida Severina, que nós vamos falar na aula de hoje, seja o trabalhador do canavial, fizeram parte da composição de João Cabral. Conseguimos depreender dos poemas a atmosfera da vivência no sertão nordestino, isto é, a vivência do sofrimento, cuja aridez educa o homem. O que ele fala que educa o homem? Porque molda o homem. O estilo de vida do sertanejo é diferente do estilo de vida, né? A maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, é diferente da nossa que vivemos aqui no meio urbano, no Sudeste. Então, a aridez, né? A ideia da pedra, a pedra que educa. De novo, João Cabral de Melo Neto vem com essa pedra. E é através da imagem da pedra, substantivo, concreto, que ele vai tentar explorar as imagens, né, das denúncias sociais. Ele vai tentar falar dessa atmosfera de vivência do sertão. Então, vamos aqui, olha aqui que ele fala no texto Educação pela Pedra. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora,
pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Tá vendo? Olha só que imagem forte, né? E a palavra pedra é uma palavra muito forte, traz, né, para poder pensar a vida no sertão. Porque pensar a vida no sertão fica muito metafórico, né? Fica muito abstrato. Mas quando a gente imagina uma pedra, o negócio parece ganhar uma forma mais concreta, né? E no sertão a pedra não sabe lecionar, né? Não tem lá o que aprender, não tem o que experimentar, experienciar, porque é muito complicado viver no sertão, né? Lá ela não ensina nada, lá não se aprende a pedra, né? Lá não dá para aprender muitas outras coisas a não ser sobreviver no sertão. A gente lá é como se tivesse uma pedra de nascença que entranha na alma, né? A partir de seus poemas, conseguimos penetrar na paisagem do Nordeste brasileiro e suas histórias e os tipos humanos. Então, é através dessas metáforas, usando aí, né, os substantivos concretos, é que a gente vai pensar nessa paisagem, no estilo de vida, vai pensar nos personagens, nos tipos humanos nordestinos. Então eu trouxe para vocês, menino, alguns textos que vão retratar exatamente essa passagem pelo sertão, né? Que vai retratar essa vivência no sertão. Nesse texto aqui, né, a gente tem eu coloquei aqui, né, o Cão Sem Plumas, esse é o texto, é o nome do texto, só que eu só botei um trecho inicial porque é um poema muito longo, tá? Eu botei uma parte da primeira passagem e depois uma parte da segunda, e aí vai se estendendo. Tem uma terceira, o texto é bem longo, não daria para colocar ele todo aqui para vocês, tá? Mas eu queria mostrar como que ele vai usando dessa linguagem, né, concreta, para trazer algo muito, muito importante da gente compreender o sertão e, por consequência, compreender o Brasil. Cão sem plumas. Olha o título, né? O cão sem plumas. Quando você pensa num cão sem plumas, né? Pluma, você vai falar assim, mas pluma não é pena, né? Não é? Essa ideia da pelagem. Então você imagina um cachorro pelado, um cachorro sem pelo, um cachorro abandonado, imagina um cachorro de rua, né? Que não tem mais pelo, tá magrinho, tá todo capenga. É esse cão que ele propõe para a gente pensar. E aí ele vai falar do rio Capibaribe, que aparece em várias de suas obras. O rio Capibaribe, ele corta Pernambuco, tá? Passando ali por Recife, até chegar a desaguar no mar. E o sofrimento, né, em torno do Capibaribe, ele é visível até hoje, gente. São textos que têm mais de 50 anos e parece que foram escritos ontem, escritos hoje. Porque o que ele narra aqui ainda é visível, né, em Pernambuco. Então vamos lá, vamos ver a paisagem então do rio Capibaribe. A cidade é passada pelo rio como uma rua. Olha que metáfora simples, né? Você imagina um bairro, você imagina ali a rua. Então, essa metáfora representaria a cidade, né? Pensa então em Recife, pensa no rio. O rio corta a cidade. É a mesma coisa que a gente pensar no nosso rio Paraibuna, né? Que também corta a nossa cidade. A cidade é passada pelo rio como uma rua. É passada por um cachorro, tá vendo? Uma fruta por uma espada. Mesma maneira, né? Que corta. O cachorro corta a rua, a rua corta o bairro da cidade, né? Uma espada, uma faca corta a fruta, o rio passa pela cidade.
O rio, ora, lembrava a língua mansa de um cão, ora, o ventre triste de um cão, ora, o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Então, quando ele fala o rio lembrava a língua mansa de um cão, como é que você imagina isso? Quando ele fala de um ventre triste de um cão, você imagina, né, a língua mansa, aquele cão mansinho, tranquilo, né, aquele que não vai te morder, não vai ficar latindo como essa cachorrada que tá aqui atrás. É um cachorro tranquilo, então o rio também passa tranquilamente. Em outros momentos, lembra o ventre triste de um cão. Então pensa na barriguinha de um cachorro de rua, vazia. Então o rio Capibaribe, em alguns trechos, chega praticamente a secar, escoa aquele pouquinho de água, né? Principalmente quando ele vai passar pelo sertão. Ora, lembra outro rio, de aquoso pano sujo, tá vendo? De olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água na brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem, sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem. Sabia da lama mucosa, da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos, sabia seguramente da mulher febril que habita as outras. Aquele rio jamais se abre aos peixes ao brilho, a inquietação de faca que há nos peixes jamais se abre em peixes. Tá vendo como é que ele vai usando esse substantivo concreto para poder demonstrar o que é o rio? O rio que tem hora que é volumoso, tem hora que ele é seco, tem hora que ele é cristalino, tem hora que ele é sujo, tem hora que esse rio não sabe da chuva, não sabe da sua fonte, não sabe o que é um copo de água, né? Não sabe da água de cântaro, ou seja, não dá nem para beber essa água, né? Só tem lodo, ferrugem, caranguejo, tá vendo? Lama. É isso que ele tá falando. Olha como é que esse rio ele é diverso, tá? Esse rio deveria saber dos povos, mas parece que também não sabe, né? Não sabe falar sobre as pessoas que vivem em torno ao longo de todo Pernambuco. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes, jamais se abrem peixes. Não tem peixe, né? Olha só o que ele está falando. Segundo, aí outra parte da paisagem do Capibaribe. Então, é como se ele estivesse retratando aqui o Capibaribe lá no interior de Pernambuco, lá dentro do sertão. Aqui, uma outra passagem, né? Entre a paisagem, o rio fluía, com uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía, de homens plantados na lama, de casas de lama plantadas em ilhas, coaguladas na lama, paisagem de anfíbios de lama e lama. Como rio, aqueles homens são como cães sem plumas. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando um pássaro suas raízes no ar, é quando há alguma coisa roem tão fundo até o que não vem. Então ele aqui vai falando do rio e agora ele começa a relacionar o rio com as pessoas que vivem em torno do rio. Então as pessoas que vivem em torno desse rio parece o rio também, né? A experiência é a mesma, a vivência é a mesma. Tá vendo? Ó, aqueles homens são como cães sem pluma, assim como o rio também é um cão sem pluma. Então ele vai descrevendo os problemas, as questões que estão em torno do rio Capibaribe. O rio sabia daqueles homens sem plumas, sabia de suas barbas expostas, de seu doloroso cabelo, de camarão estopa. Ele sabia também dos grandes galpões da beira dos cais,
onde tudo é uma imensa porta, sem portas, escancarados aos horizontes que cheiram a gasolina. E assim, meninos, ele vai tratando, né, de expor as questões que envolvem esse rio, as questões sociais, falar do interior, falar da seca, falar da miséria, falar ali do sertão. O rio Capibaribe, ele vai seguir e vai desaguar lá no mar. Então ele vai passar por várias partes de Pernambuco. E aí ele vai sair do sertão, vai chegar na zona da mata até chegar ao litoral. E aí ele vai retratando as famílias que moram em torno desse Capibaribe. E a gente observa que elas não mudam. O ambiente muda, o momento, o, o rio é mais seco, um momento ele é mais volumoso, um momento ele é mais claro, outro momento ele é mais sujo. Ele chega no grande centro, igual em Recife, vai desaguar no mar, mas as pessoas que estão em torno do rio, a miséria em torno do rio, ela permanece, gente. É incrível, é isso que ele está denunciando. E se a gente pega para olhar esse rio hoje e olhar o povo que está em volta desse rio, permanece igual, né? Então ele vai trazer essa imagem através do cão sem plumas. Tranquilo aqui, gente? Tá dando perceber como, né, há essa denúncia? O outro texto que eu queria trazer para vocês, né, é um poema muito maravilhoso de se ler, apesar de João Cabral de Melo Neto achar que era a sua pior produção. E exatamente por paradoxo, é o poema mais conhecido de João Cabral de Melo Neto. É um dos poemas mais estudados de João Cabral de Melo Neto. É a sua obra mais famosa. É Morte e Vida Severina. Vou colocar junto com essa aula, meninos, um vídeo que traz o poema na íntegra, né? É uma animação. É um videozinho de 50 minutos, tem toda uma animação, né? Ele é todo desenhado, mas que conta a história todinha de Morte e Vida Severina. E é maravilhoso esse poema, porque ele traz, né, um personagem chamado Severino. E o nome da obra, Morte e Vida Severina, faz uma relação com o próprio personagem, né? Olha só, Severino, que é um substantivo próprio, torna-se um adjetivo que acaba caracterizando a própria vida do Severino, que é tão severa, é severina, tá? E aí tem esse nome de Morte e Vida Severina porque a gente vai ter um personagem que nasce no interior de Pernambuco, que nasce no sertão, na seca, e em busca de sobreviver e de ter melhor vida, ele decide deixar o sertão e seguir, né, o trajeto de Capibaribe, do rio Capibaribe. Então ele vai pelas margens do rio, então ele vai contando pra gente o que ele vai vendo, né, o que ele vai descobrindo na margem do Capibaribe até chegar a Recife. Ele acredita que lá ele vai ter uma vida melhor. Porém, durante todo o seu trajeto, ele encontra somente a morte. Por isso, morte e vida, né? Ele só vê as pessoas morrendo, ele só vê miséria, ele só vê seca, mesmo saindo do sertão, chegando na zona da mata, ele vê a segregação, a não aceitação das pessoas, né? Em relação àquele que vem do interior, aquele que vem do sertão, né? Como há uma população que é contra o sertanejo, então há essa divisão, ele vai percebendo isso, né? Até chegar no litoral. E ao chegar no litoral, ele continua se deparando com a morte, ele continua se deparando com a miséria, com a seca, com a fome. E aí então ele decide se matar. Ele fala: eu vou me jogar no rio. Porém, aparece um outro personagem que é José, né? E fala para ele que a vida vale a pena ser vivida, por mais dura que ela seja,
né? Que não devia fazer aquilo. E aí José recebe uma notícia, né? Que o seu filho estava nascendo, né? Que a sua esposa estava dando à luz. E José, um carpinteiro, né? E convida Severino para ir até sua casa, conhecer seu filho. Aí Severino vai e se depara com a vida. E aí ele acredita que de fato a vida deve ser vivida e que aquela situação ela não ia acabar, que aquilo era um ciclo, né? Porque aquela criancinha que nascia naquele momento também ia ter uma vida dificultosa como a dele, mas que a vida é um dom tão belo que não se deve acabar, tá? E aí ele vai contar essa história. Então, depois, quando vocês puderem, assistam a animação, é muito bacana e leiam, conheçam esse texto que é tão maravilhoso, tá? Queria ler alguns trechos dele para vocês, né? Esse aqui ele é todo rimadinho, todo muito direitinho, né? Exatamente para dar esse ar de popular, dar esse ar de cordel, de cantigas nordestinas. E aí ele vai contando a vida de Severino. Olha só. O retirante explica ao leitor quem e a que vai, né? Quem é ele e para onde ele vai, o que ele vai fazer. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais de 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Esse início aqui é muito interessante, porque ele se coloca igual aos demais moradores da região. Como é difícil separar e individualizar esse personagem, porque as suas características são idênticas às demais de outros que ali também viviam. Então ele fala que ele é Severino, como ele não tinha outro de pia, né? Ele continua sendo Severino. O que é não ter outro de pia? É não ter outro nome de batismo. Seu nome é só Severino. Então chamavam de Severino de Maria, mas como tinha um monte de Maria, que tinha um monte de filho Severino, falava que era o Severino da Maria do finado Zacarias. Porém, como tinha um Zacarias que aproveitou da mulherada toda, fez aquele monte de filho, nunca assumiu ninguém, deixou todo mundo para trás, né? Típico dos homens de poder. Olha como é que ele vai denunciando, né? Que era o antigo senhor desta Sesmaria. Então, como é que ele fica sendo? Né? O Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela. Serra da Costela. Então, você já imagina, né? Costela, essa parte aqui do nosso corpo, que quando a gente está tão magro, fica ali, né? Aparecendo a contar, como o povo diz, né? Contar as costelas. E aí, então, Severino seria esse homem também seco, magro como a costela, que fica lá nos limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Então, olha só como é que ele fala da distância também do interior, né? Ao menos mais 5 havia com esse mesmo nome, com essas mesmas características, filhos de tantas outras Marias e de tantos outros finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, né? Então ele denuncia aí a fome, né? A Serra da Costela. Então quando a pessoa está muito magra, né? A gente vê as costelinhas da pessoa. Então ele está falando exatamente disso.
Somos muito severinos, iguais tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custo que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina. Entender esse pedacinho aqui. Ele tá falando, já que somos muitos, né? Já que somos tantos severinos que são iguais, né? Com nome de pai e mãe igual, vive na mesma situação, na mesma condição, passa pelas mesmas misérias, né? Tem a mesma cabeça grande, né? Essa característica da cabeça chata do nordestino, né? Do ventre crescido, daquela barriga de quem não come, né? Igual a gente vê essas imagens de crianças na África ou mesmo no interior aí do sertão, aquelas crianças magrelas, com as pernas fininhas, com as costelas aparecendo, mas com aquele barrigão, porque ali tem tudo que você imaginar, verme, doença, tudo, né? Então tá falando disso. Ele tá falando também que o sangue que eles têm tem pouca tinta, ou seja, né? Ele fala aí da anemia, ele fala da falta de vitamina, pouca tinta seria isso, né? É um sangue fraco, é um sangue que não tem aí nutrientes, porque eles não comem, né? Então, se são todos iguais na vida, também são iguais na morte, porque todos eles morrem de morte severina. É a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Morre antes dos 30 porque morre de desnutrição, morre por doença, morre porque não consegue sobreviver. De emboscada antes dos 20, por causa de briga de terra, por causa de briga entre famílias. Então ele está falando aqui, e ele vai falar disso durante o texto, né? Ele vai trazer essas questões durante o texto, né? Das pessoas que vão morrendo pelo caminho dele. Ele fala, né? Da fome, da morte pela fome, da morte pela guerra por disputa de terra, por disputa entre famílias, tá? E de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida, né? Então, até aqueles que ainda não morreram, não nasceram, estão no ventre e já morrem, né? Tem um outro filme que eu posso indicar para vocês que chama Abril Despedaçado, é um filme brasileiro que retrata essa situação no Nordeste. É muito bom, gente, vale a pena conferir. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, de abrandar estas pedras, ó, de novo a pedra aparecendo, suando-se muito em cima e de tentar despertar terra sempre mais extinta e de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o severino em que vossa presença emigra. Então, eu sou esse que está indo embora, que está deixando tudo isso para trás, né? Tranquilo até aqui, meninos, né? Olha só como que João Cabral de Melo Neto vai trabalhar as questões sociais no seu texto, como é que ele vai desenvolver os problemas no Nordeste, como é que ele vai trazer, né? Ele vai dar uma outra visão para a poesia, né? Essa poesia que vai retratar o sertão. Assim como a prosa de 30, a prosa regionalista de Graciliano Ramos, a prosa regionalista de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, de José Lins do Rego e tantos outros escritores nordestinos que vão falar sobre os problemas nordestinos, João Cabral de Melo Neto vai usar da poesia para produzir isso também, tá? Então, meninos, ficamos por aqui, tá? Tem alguns vídeos de apoio que eu vou deixar para vocês, incluindo esse que vai retratar esse poema que eu deixei aqui, tá? Não dá para lê-lo, porque ele é muito grande,
né? Não dá para colocá-lo também na íntegra, mas espero que vocês tenham conhecido um pouquinho de João Cabral de Melo Neto, que vocês tenham compreendido um pouquinho da sua escrita. E na próxima aula, meninos, encerraremos então aí o nosso programa, tá bom? Vejo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.